título da minha apresentação, pessoal, é Software que Aprendem e Presente no Futuro. Tudo que nós vamos conversar, então, hoje é inteligência artificial e, mais especificamente, machine learning. Machine learning é uma das sub-áreas de inteligência artificial, ok? Então, nas imagens a gente já mostra algumas tecnologias ou tecnologias que são usadas na área de machine learning, tá? Como análise de dados, redes neurais, classificação de dados e algoritmos para IA, deep learning. Todas as nomenclaturas estão dentro da data mining, tá? Estão dentro da área de machine learning. E só para eu dar mais uma vez para vocês, então, né, pessoal, machine learning é uma das sub-áreas da inteligência artificial, ok? Bom, quem eu sou, né, pessoal? Eu sou atualmente, deixa eu localizar vocês, pessoal. Eu sou professor há quantos anos? Meu Deus, nem sei, mais de 20 anos, tá, pessoal? Bem mais de 20 anos. Sei da área de computação, informática da área de computação. Atualmente, pessoal, eu sou professor licenciado do Instituto Federal do Sul Rio Grande de Tecnologia, do IFSU. Tem IFSU aí em Ipiranga, tem o outro IFSU que eu sou professor, tem o IFSU de Rolante, tem o INF de Rolante, né? Eu sou professor do IFSU, eu estou licenciado por licença, funcionários públicos podem pedir licença não remunerada, né? E nesse meio tempo, então, já vai fazer 2 anos que eu estou aqui trabalhando nessa empresa chamada Sellers Pai, ela se chamava Sellers Sun, há alguns meses atrás, e eu sou diretor do time de tecnologia, time de data science, tá? Especificamente o time que trabalha com AI, com IA, aqui na empresa, e mais especificamente com machine learning, que é o subconjunto da AI que mais está relacionado com predições de futuro, tá? Por isso o título da minha apresentação hoje, tá bom? Como assim predizer o futuro, Marcelo? Por exemplo, eu analisar o perfil de uma pessoa e dizer se essa pessoa irá pagar um empréstimo ou não. Eu analisar o perfil de uma pessoa e saber se ela vai ter uma doença daqui a 5 ou 10 anos. Tá? Qual o percentual dela ter diabetes daqui a 10 anos? Então, a minha área especificamente, nós somos um banco, tá? A empresa que eu trabalho é um banco, então, normalmente, nós somos seguradoras, nós somos empresa de saúde, o nosso empresa aqui sempre está voltado com a estabilidade financeira daquela pessoa. A pessoa tem um perfil de uma pessoa que é boa pagadora ou má pagadora. Se o negócio dela, se a fonte de renda dela, se a empresa dela, está com perspectivas de manter, cair ou crescer o negócio. Tá? E baseado nessa análise aí, então, esse banco onde eu trabalho, que chama Satisfy, decide então se vai dar um empréstimo para aquela empresa ou não, para uma pessoa ou não. Essa empresa. Tá? Bom, a minha formação está aí, tá, pessoal? Eu tenho doutorado em ciência da computação, tenho mestrado em engenharia elétrica na área de TI e tenho bacharelado em análise de sistemas, que é o nome antigo do curso que atualmente se chama Sistema de Informação. Fui professor aí na Tacate por muitos anos, tá, pessoal? Eu falo disso. Fui professor por muitos anos, né? Então, tive a honra de trabalhar com o Cândido, com o Diego Cândido, que você também conhece aí, com o Elaí, com o Rodrigo Henrique. Quem mais está aí com vocês aí? O Helder está por aí também. Enfim, pessoal, então tem uma turma grande aí que o professor Christian, acho que Christian da elétrica, da eletrônica, não sei da eletrônica. Eletrônica. Eletrônica, tá? Então, tem uma turminha, tá? Então, além de professor, pessoal, eu também trabalhei atualmente eu trabalho especificamente na área de IA. Foi um caminho longo até chegar aqui, mas é uma conversa longa, não vou gastar tempo explicando para vocês, tá? Mas anteriormente a minha área aqui foi desenvolvimento de software, trabalhei como programador em algumas empresas, tá? Estava fazendo as contas aqui. E de programador, em algum momento da vida, eu acabei trabalhando mais na área de infraestrutura de rede de computadores também. Na parte de gerenciamento de rede, tá? Não de montagem de rede, mas de gerenciamento, tipo,
analisar se o tráfego de uma rede estava bom ou estava ruim, se alguém reclamava lá que a rede lá no outro ponto do prédio, lá no outro prédio, estava na outra cidade, estava ruim, eu era a pessoa responsável por estar tentando descobrir por que aquela rede estava lenta nesse ponto, se era muito tráfego, se era o equipamento que estava sobrecarregado, se era a pessoa que estava consumindo muito, se era o carro que estava com problema, essas coisas todas. Tá? Eu acho que são as minhas experiências, até que em algum momento da minha vida eu comecei a trabalhar bastante com estatística, e de estatística tu chega em machine learning, chega em inteligência artificial. Tá? Eu vou explicar um pouquinho dessa conversa toda aqui para vocês. Tá? Nessa empresa onde eu trabalho atualmente, pessoal, que se chama Satisfy, tá? Só um pouquinho aqui do que eu tenho lidado. Tá? Essa empresa ela tem 6 anos de vida. Nesses 6 anos ela já recebeu mais de 25 mil pedidos de empréstimo. Desses 25 mil pedidos de empréstimo, nós já emprestamos mais de 800 milhões de dólares para esses clientes. A gente vai chegar em 1 bilhão de dólares emprestados nos próximos meses aqui, tá? Os nossos clientes, por sua vez, a partir desse dinheiro que eles pegaram, as empresas deles já geraram mais de 10 bilhões de vendas, e a gente depende dessas vendas para recuperar o nosso capital emprestado, investido, assim, tá? Então, por isso que é importante essa informação aqui. E nós temos mais de 45 mil usuários ativos no nosso sistema aqui, tá? Então, são 25 mil, o primeiro quadro da esquerda, né, pessoal? 25 mil funds em application, são 25 mil empréstimos feitos, e são 25 mil empresas, e dessas empresas, muitas delas têm 2 ou 3 usuários, então a gente tem mais de 45 mil usuários que entram regularmente na nossa plataforma para consultar alguma coisa do seu empréstimo, para pagar, para pedir mais dinheiro, para não sei o quê, para consultar, um monte de coisa. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aonde que eu estou inserido nesse momento aí. Tá? Então, como eu já tinha falado com vocês, pessoal, o nosso assunto hoje é todo sobre inteligência artificial. E eu estou falando AI, né, pessoal, que é a sigla em inglês, né? Artificial Intelligence, tá? Então, AI e IA, né? Eu vou usar essas duas siglas com bastante frequência. E mais especificamente, a gente vai falar sobre, então, para falar para vocês, sobre Machine Learning, que é esse subgrupo dentro da IA que trata, por exemplo, de previsões futuras de dados, tá? Entre outras coisas, tá, pessoal? Por isso que eu falo, então, que são softwares que nos ajudam a prever o futuro, mas também a entender o presente, tá? E não só prever o futuro, mas, por exemplo, pessoal, uma coisa super básica, que vocês estão super acostumados a ver, tá? Um sistema, ou um softwarezinho, qualquer coisa, que reconheça uma imagem de um gato ou de um cachorro, tá? Que reconheça a tua imagem numa foto. Hoje, qualquer celular que te dá uma foto, quando te dá a foto, ele já reconhece. O teu celular sabe que é tu naquela foto, ele já oferece para te marcar, tá? Ou quando tu vai postar essa foto no Instagram, no Facebook, do que for, tá? Isso tudo é machine learning, tá, pessoal? Então, processos de classificação, de entender o que esse tipo de dado também faz parte do machine learning, tá? Machine learning está dentro do IA, tá? Estou tentando repetir isso várias vezes para vocês irem entendendo onde a gente está dentro desse contexto todo de hoje. IA está essa loucura, pessoal. Tudo é IA, ChatGPT, não sei o quê, a galera está entusiasmada e assustada, e eu, tá? Então é essa loucura. E é realmente uma loucura, pessoal. A evolução que a gente está vendo na área de IA nos últimos meses, talvez, pessoal, tenha sido a grande revolução tecnológica do mundo depois da internet e do smartphone. O smartphone, na verdade, é uma evolução de computador, da própria internet, né, pessoal? Então, eu diria que a internet foi uma grande revolução da humanidade que a gente teve aí alguns 20, 30 anos atrás. E esse momento que nós estamos passando hoje, pessoal, da IA, mais especificamente dos algoritmos generativos, né, que é o ChatGPT, coisa parecida, tá? Talvez seja outra grande revolução que a gente está tendo aí na história da humanidade em termos de ciência, coisa fenomenal. E tem muita gente assustada porque a gente realmente não sabe algumas coisas que poderão acontecer aí do bem e do mal. Do bem, eu consigo imaginar muitas coisas muito interessantes
na área de saúde, na área da comunicação, na área da facilidade de fazer trabalho repetitivo, de escrita, de trabalho e tal, tá? Detecção, entendimento de trabalho, tá? Sumarização de trabalho. Então, sei lá, ler um conteúdo, um capítulo inteiro e traduz. Ok, traduz esse capítulo inteiro aí, desse artigo que eu estou lendo aqui, e já me dá um resumo dele, por favor. Aqui no resumo, mas eu não entendi essa equação. Estudo é bom, né? Agora, algumas coisas podem ser ruins, né? A manipulação de dados, a nossa manipulação, tá? Mas isso é um assunto, eu sei que vai ter uma outra pessoa falando isso também na sequência, tá? Bom, pessoal, inteligência artificial atualmente é usada para tudo, né, pessoal? Para tudo que a gente imaginar, qualquer software que a gente imaginar, pessoal, hoje em dia, se não está usando inteligência artificial, poderia estar usando, tá? Então, software usado na escola aí para controlar a nota de vocês, se não está usando IA, poderia estar usando IA para detectar os alunos que estão numa trajetória ascendente, descendente, alunos que estão recebendo algum esforço, alguma coisa. Enfim, tudo isso é muito novo, né, pessoal? Mas isso não está acontecendo ainda, vai acontecer, tá? Todos os sistemas de inglês não estão usando IA para alguma coisa, tá? Na área de medicina, pessoal, uma coisa fabulosa. Vou falar mais sobre isso, tá? Bom, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, ó. Como que nós humanos prevemos o futuro, tá? Por exemplo, pessoal, como é que a gente sabe que vai chover? Tu tá na rua e tu começa a perceber que vai chover. A gente sabe que vai chover, pessoal, porque a gente tem uma vida toda de experiência presenciando momentos de chuva e presenciando como é que foram os momentos anteriores àquela chuva, tá? Então a gente sabe pelas condições climáticas, um ventinho que começou a ficar cinza, nuvem, a gente sabe, vai chover. Isso chega a ser ridículo, eu tô falando pra vocês, né? É óbvio, tá? É óbvio depois que tu sabe, tá? Se caísse um ET aqui na Terra, tá? Que ele nunca tivesse presenciado as condições climáticas da Terra, tá? E começasse a fazer nuvem, um ventinho pra ele, cara, é a mesma coisa. Nuvem sem nuvem, não sei qual é a diferença, tá? A gente sabe que a gente tem anos de trajetória escutando e presenciando. Escutando, a gente é criança lá e começa a escutar os pais falar, vai chover, daí a gente aprende. E a gente aprendeu com a prática que aquilo ali funciona na grande maioria das vezes, mas às vezes acontece de não chover, né? Tá? E aí entra questões estatísticas aí que a gente vai falar bastante hoje também, pessoal. Então, como que nós humanos prevemos o futuro, pessoal? Com a experiência, tá? A gente vai aprendendo com o tempo, tá? Eu falei de chuva. Agora, como é que a gente sabe que um restaurante é bom numa estrada? A gente está viajando, a gente sabe que um restaurante é bom. A gente aprendeu ao longo do tempo também, escutando falar, tá? E vendo, tá? Que são aqueles restaurantes que estão mais movimentados, tem a famosa aquele, né? Onde tiver um monte de caminhão parado, provavelmente a comida é boa, tá? É barata e é boa. Tá? A gente aprende isso com o tempo também, tá? E normalmente isso é verdade, normalmente, tá? Então, assim, né, pessoal? Nós humanos aprendemos com a experiência ao longo da nossa vida, do nosso trabalho, por aí vai, tá? Então, a gente aprende com exemplos anteriores, escutando histórias, lendo e estudando, tá? É assim que a gente aprende a prever o futuro, tá? Agora, como que as máquinas preveem o futuro, pessoal? Bom, elas também só tem uma maneira, pessoal. Só tem uma maneira. Não tem ChatGPT do mundo que aprenda se também não for com a experiência, tá? A máquina também precisa de, o que eu tô falando de experiência, tá? A experiência, pessoal, para uma máquina, para um computador, é ter histórico de dados, tá? Isso é a experiência dela. Quando a gente sabe que vai chover porque a gente vê a nuvem, o ventinho, não sei o que, tá? Isso também são dados internos que o nosso cérebro acumulou, tá? O computador é a mesma coisa. Os dados, o histórico de aprendizado do computador é ele ter um monte de imagem disponível para saber que um determinado conjunto de imagens se parece mais com um gato, enquanto um outro conjunto de imagens se parece mais com um cachorro. E essa imagem aqui, vocês estão vendo aí, se parece com a do Marcelo, tá? E etc, tá, pessoal? Quando eu tenho um histórico de empréstimos anteriores que eu fiz aqui na minha empresa e que alguns desses empréstimos não foram pagos e muitos deles foram pagos, eu também começo a aprender a característica de clientes e das empresas desses clientes, qual é o perfil de cliente somado com o perfil da empresa que tende a me pagar mais ou a me pagar menos, tá? Então, é isso aí, pessoal. Então, como que os
como é que a IA funciona? A IA funciona baseada em experiência, não tem como ser diferente, tá? Assim como nós, pessoal, a gente também aprende baseado em estudo ou em experiência, tá? Ou os dois somados. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui, pessoal. Isso aqui é o que a gente pode chamar de um dataset, tá? Dataset, um conjunto de dados, tá? Eu peguei uma tabelinha qualquer na internet aqui, tá? Até tive que botar umas traduções aqui para ficar mais claro para nós, tá? Então, prevendo futuros. Eu primeiro vou mostrar para vocês o dataset e depois eu vou mostrar para vocês dois casos aqui. A gente vai ver se esses dois novos clientes irão comprar o nosso produto ou não, tá? Olha essa coluninha aqui, ó, pessoal. Não sei se está claro que vocês enxergaram no telão aí, tá? Mas onde é azul, o cliente comprou. Onde é vermelho, o cliente não comprou. E o que eu tenho nessas 4 colunas aqui, pessoal? Características desses clientes, tá? Então, por exemplo, o primeiro cliente, ele tem entre essa idade aqui. Eu sei que ele é uma pessoa que tem entre 36 e 55 anos. Eu sei que a escolaridade dele é Masters, que significa mestrado, né? Ele tem uma renda alta e ele é solteiro. Então, esse cara aqui comprou, tá? Deixa eu ver se eu tenho um outro... Não, esse outro aqui também tem a mesma faixa de idade, ó. Eu não sei a escolaridade dele. Ele também tem faixa alta, também é solteiro e também comprou, ó. Então, pessoas que têm nessa faixa de idade aqui, ó, renda alta e são solteiros, eu tenho 100% de casos, são só 2, mas é 100%, de pessoas que compraram, tá? E entenderam, pessoal? Como é que a IA aprende? Como é que um sistema de machine learning aprende? Esse aqui tá muito simples, né, pessoal? Porque eu tô mostrando para vocês, são só 4 coluninhas e são só aqui uns 10 casos aqui, tá, pessoal? O problema é quando tu tem, ao invés de 4 aqui, tá? 40 colunas ou 400 colunas e 400 mil registros. Tá? E aí tu começa a ter variações muito complexas para que um ser humano, olhando, consiga identificar um padrão, tá? Talvez dê, mas complica muito, tá? Porque ele tem muitas outras correlações ali, tá? Não, parei, mas se ele tem renda alta e mora nessa região, ele compra. Mas renda alta e mora nessa outra região, ele não compra. Mas se ele mora nessa outra região e a escolaridade é tal, aí compra. Aí começa, entendeu? Começa a ser muita variação, pessoal. E daí... Porque assim, do jeito que tá aqui, se a gente fizesse um if, um programinha sem IA nenhuma, né? Só um monte de ifzinho, if, ia passar, né? Tá? A gente precisa de algoritmos de machine learning, pessoal, modelos de machine learning, quando a gente começa a ter necessidade de ter uma variação cruzada muito grande, tá? Fica inviável fazer uma quantidade de ifs muito grandes aqui, né? Ah, tá. Agora eu tô vendo a tela de vocês aqui pelo YouTube. Acho que não aparece, tá uma cortadinha. Tá bem. Obrigado. A Flávia, minha assessora aqui, tá me dando uns helps aqui. Bom, beleza. Agora, pessoal, chegou esse cliente aqui na minha loja. Ele tem 26 anos, a escolaridade dele é doutorado, PhD, né? A renda dele é baixa. Pô, o cara fez doutorado, coitado, e ganha pouco. Mas acontece, tá? E eu não sei se ele é casado. Por algum motivo, no meu cadastro, eu acabei não sabendo se ele é casado ou não, tá? Essa pessoa aí, pessoal, o que vocês acham? Eu não sei se eu consigo escutar vocês, talvez só pelo Cândido aí, né? Vocês acham que ele vai comprar o meu produto ou não vai comprar? Estão achando que não. Eu vi um lá balançando a cabeça dizendo que não. O povo aí tá dizendo que não. Tá dizendo que não? Vamos ver aqui, ó. Pelo menos eles não venderiam, pelo jeito. Coitado do cara, ele ganha pouco, né? Aqui, ó, com PhD, só tem uma pessoa aqui, ó, no meu dataset, ó. E essa única pessoa com PhD comprou, ó. E ele tinha entre essa idade e a renda dele era baixa, ó. Então, talvez vocês não tenham localizado, vocês não tenham conseguido identificar que essa pessoa se encaixa nessa linha aqui, ó. Mas ele se encaixa nessa linha, ó. Ele tem entre 18 e 35 anos, porque ele tem 26. A escolaridade dele é PhD, ele ganha pouco, e essa pessoa aqui comprou. Apesar de que aquela outra pessoa lá tinha salário alto e era solteiro e comprou, esse aqui tem um perfil um pouco diferente e também comprou. Talvez o que faça mais a pessoa comprar ou não seja a escolaridade, né? E isso, pessoal, é uma coisa que se estuda, que é necessário quando a gente começa a fazer machine learning também, tá? É quais as variáveis que são as mais importantes da decisão, tá? Tá, mas
de todas as variáveis que fazem com que uma pessoa decida algo ou não, qual ou quais variáveis são as que realmente contam? Aquela que é a mais forte de todas, tá? Que tipo, se o cara não tiver renda alta, é certo que ele não compra esse produto, tá? Então tem algumas variáveis, apesar de ser um conjunto, sempre tem algumas que são aquelas que puxam muito para uma decisão de um lado ou de outro, assim, tá? Então, para decidir se uma foto é de um cachorrinho ou de um gatinho, tá? Deve ter alguns pixels ali que são aqueles determinantes, assim. Cara, isso aqui com certeza não é cachorro. Então, ele cai para o ramo dos gatos aqui, tá? E aí dá mais uma avaliada em algumas outras características lá e pá, isso aqui é um gato, tá? Beleza, vamos ver um outro caso aqui, pessoal, agora que vocês estão mais treinados, ó. E essa pessoinha aqui, ó, tem 17 anos. Nossa, o cara tem 17 anos e já é mestrado. O cara é fera, tá? Ele tem 17 anos, já tem mestrado, ganha pouco e é solteiro. Será que esse aqui compra? Deixa vocês pensarem um pouquinho. Levanta o braço aí quem acha que não. Aí, acertaram, pessoal, acertaram, né? Porque esse aqui ele já entra nesse último caso aqui, né? Vendo, tá? O nosso modelo, o nosso software, ele é alimentado com milhares e milhares e milhares e milhões desses datasets aqui, tá? Até que o nosso modelo aprende. Cara, aprendi como é que é o perfil de uma pessoa que compra. Daí, quando tu começa a tratar com uma pessoa no teu sistema, o teu sistema já sabe. Cara, esse é um comprador nato nosso. Esse, investe nele. Fala com ele, liga para ele, manda e-mail para ele, faz proposta, porque esse cara é o típico cliente que compra o nosso produto. E o inverso é verdadeiro, né? Alguém começa a bater papo ali contigo, no chat lá, não sei o que, da tua empresa, né? E tu já, essas alturas, a pessoa já fez um cadastrinho básico lá pelo teu sistema, lá pela página web da tua empresa, né? Tu já viu que essa pessoa tem um perfil muito baixo de compra? Tu já sabe que ele vai começar a te enrolar ali, tu já, cara, nem perde tempo com esse cara, que esse cara é o típico cara que faz eu gastar tempo e não consome meu produto, tá? Meio maquiavélico, assim, mas é assim. Claro, né, pessoal? Normalmente, essas estatísticas não são 100% precisas, tá? São 80% de probabilidade, 90% de probabilidade. Isso é um problema, a gente vai ver mais adiante sobre isso aí, tá? 90% de probabilidade dele não comprar. Pô, 90 não é 100, né, pessoal? Então tem 10% dessa população que compra, entendeu? Aí é um probleminha, né, tá? É mais aquela coisa para tu saber em quem investir mais tempo e menos tempo, tá? Vamos fazer um exemplinho aqui então, pessoal. Ó, vamos supor que tem uma loja de produtos esportivos aí em Taquara, tá? E ela quer atrair clientes e aproveitar. Ela vai fazer uma promoção para atrair clientes e ela quer aproveitar essa promoção para conhecer o seu público. Que pensa uma loja, pessoal, aí em algum lugar de Taquara, tá? Loja dessas tradicionais, né? Abertas ao público, né? Físicas, tá? As pessoas ficam entrando na loja, tá? Se tu não tiver alguma forma de medir o perfil dessas pessoas, tá? Tu sempre fica meio cego em relação a quem é o teu perfil, tá? Porque as pessoas entram, pessoas saem e no final do dia, vamos supor que tu é o gerente da loja lá, tá? Tu só tem um volume de vendas lá, tá? E se tu é uma pessoa que é mais gerente, ficou menos no balcão ali, tá? Tu realmente não consegue captar bem qual é o perfil da pessoa que realmente é o consumidor da tua loja, tá? É uma pessoa que se arruma mais elegantemente, mais informal, mais esportivo, menos esportivo, mais jovem, mais velho, tá? E coisas do tipo, tá? Onde é que elas moram, tá? Então, essa empresa aqui percebeu isso aí e ela resolveu fazer uma promoção e, além disso, vamos aproveitar essa promoção para tentar conhecer o perfil do meu público. São crianças, são jovens, são estudantes, são pessoas que já trabalham. Quem é o meu... São pessoas com uma renda média ou baixa ou alta, tá? De média para alta, por aí vai, tá? Bom, qual é a ideia da nossa promoção, pessoal? A gente vai fazer folhetim, papelzinho, tá? Os flyers, com preços de produtos. Então, ali naquele meu folheto vai ter o preço lá de algumas roupas esportivas e alguns tênis, tá? E aí vai estar o preço e ao lado vai estar o preço com 10% de desconto, mas tu só vai receber esse desconto se tu for lá na loja e entregar o folheto.
E nesse momento, eu aproveito para pegar esse folheto e digo, beleza, tu vai querer então os 10% de desconto. Pô, esse tênis custa R$200, 10% de desconto, vai ganhar R$20 de desconto, já paga o lanche do dia ali, né, tá? Então, beleza, é um desconto que vale a pena, tá? Só que eu vou fazer um cadastrinho teu aqui. Quero saber teu nome, teu endereço, qual é a renda familiar, e outras, todas as escolaridades, se tu estuda, se tu estudou, onde é que tu estuda, o máximo de informações que eu conseguir para ir criando esse perfil, tá? Beleza. E com isso, pessoal, não sei se vocês perceberam, o que a gente está fazendo nesse momento é criando isso aqui, ó. Esse dataset, não tô? Tô pegando a idade dela, tô pegando o endereço, tô pegando quanto é que ganha, tô pegando não sei o que, tá? Então, o máximo de coluninhas essa aqui que eu for pegando, eu vou construindo o perfil do cliente, que pelo menos foi o cliente que se dignou, né, que estava disposto a pegar o folheto e ir na loja naquele momento para ganhar o desconto e comprar, e tá precisando daquele meu produto, tá? Beleza. Aí surge uma primeira dúvida, pessoal, aí começa a questão de estatísticas aqui, tá? Onde que eu entrego esse folheto? Vê, pessoal, agora parece que é uma pergunta boba, né? Mas isso está muito relacionado com o assunto que a gente está tratando aqui, pessoal, que é estatística, que é machine learning, que é IA, tá? Na verdade, aqui nesse momento a gente começa mais com estatística e probabilidade, tá? Mas é mais estatística aqui, tá? Onde é que eu vou entregar o folheto? Bom, é uma loja de produtos esportivos, né? Eu imagino, assim, no primeiro momento, produtos esportivos é muito consumido por jovens, crianças e jovens adolescentes, tá? Não só, a gente sabe que não, né, pessoal? Eu já sou, tá? Já não cozinho na primeira fervura, tá? Ainda consumo alguns produtos esportivos, tá? Mas, enfim, a primeira ideia que pode ocorrer é que são crianças e jovens, tá? Que vão consumir mais esses produtos. Então, eu decido, vou entregar meus folhetos ali na esquina do Cimol, tá? Beleza. Vou entregar meus... eu vou ter provavelmente eu vou ter uma boa recepção do meu folheto. As pessoas, né, vocês, jovens aí, pessoal, alunos do Cimol, vão ficar interessados, tá? Nessa promoção, tá? Vou botar algumas roupinhas legais ali, uns tênis legais, um preço em promoção bom, você vai ganhar 10% de desconto, enfim, tá? Mas qual é o problema de eu entregar só na esquina do Cimol, pessoal? Qual é o problema estatístico que está envolvido nessa minha decisão aí, tá? Eu estou focando num perfil muito homogêneo, né, pessoal? Eu estou pegando uma galera muito parecida, tá? Então, as respostas que eu vou ter lá, elas serão muito parecidas. É uma galera que está numa faixa de idade semelhante, se eu ficar entregando só no Cimol, tá? É uma galera que tem um perfil social razoavelmente, tem algumas distorções, né? Mas razoavelmente semelhante, tá? Com interesses muito semelhantes. Então, eu estou tendo um viés estatístico que é arriscado para mim, tá, pessoal? Eu estou aprendendo bastante sobre esse perfil, mas não estou aprendendo nada sobre outros perfis, tá? Então, se eu perceber isso, pessoal, se o gerente da loja lá perceber isso, cara, lá eu estou muito focado. Sabe o que eu vou fazer? Eu quero pegar um lugar mais... que eu tenha mais diversidade de públicos para entregar esse meu folheto aí. Pessoal, quando eu estou falando folheto aqui, vocês podem imaginar essas alturas. E quando a gente faz anúncios online, pessoal, anúncios que ficam aparecendo na timeline lá, né, do Facebook, do Instagram, do Twitter, em páginas web, aquelas páginas web que tu entra e fica aparecendo uns anúncios ali do ladinho, né, tá? A gente também tem que decidir o perfil de público que a gente quer atingir, tá, pessoal? Então, isso aqui que eu tô falando de folheto, a gente pode traduzir para decisões de anúncios online também, tá? Os problemas são bem semelhantes, tá? Bom, mas então eu quero tentar pegar uma galera mais homogênea, pessoal. Aí eu sou o gerente da loja, eu tô pensando, cara, vou entregar na Júlio de Castilhos. Imagino que muitos de vocês são de Taquara, muitos não são de Taquara, mas conhecem ali a Rua das Igrejas, ali, né, pessoal, da prefeitura, etc, tá? E quem é de Taquara, né, sabe que é uma rua onde boa parte da população de Taquara, em algum momento, em algum período, passa, tá? Só que assim, pessoal, e é um público bem mais diverso, né? Ali eu vou pegar criança, vou pegar adolescente, vou pegar idoso, vou pegar trabalhadores, pessoas que não trabalham, vou pegar tudo ali, tá? Só que assim, pessoal, melhorei por um lado, tá? Melhorei bastante a diversidade, tá? Mas igual, ainda não é uma amostra estatística perfeita, tá, pessoal? Porque qual é o problema dessa minha decisão de folhetos, hein? Folhetos eu só tô pegando, pessoal, quem tá passando a pé num determinado local, tá? E isso, pessoal, eu já tiro toda dessa minha amostragem, a gente fala de amostra estatística, né? Toda a galera
que por algum motivo não passa a pé nunca na Júlio, tá? Até passa de carro bastante vezes, eventualmente, tá? Porque trabalha numa região da cidade, mora em outra, passa pela Júlio às vezes, não sei o quê, tá? Mas o cara não estaciona o carro e caminha a pé, tá? Então, pessoal, a gente melhorou um pouco e talvez tenha piorado outro, então tem essas questões aí, tá? Então, lição, pessoal, para serem bem entendidos e válidos, os dados precisam ter uma boa distribuição estatística e nós, pessoal, já estou falando com vocês juntos aí, né? As pessoas que trabalham com análise de dados, com IA, com machine learning, pessoal, precisam ter muito conhecimento estatístico, tá? Então, não adianta tu ser o melhor programador do mundo, tá? Se tu não souber estatística. E estatística, pessoal, a estatística é uma ciência que é 100% dependente de outra ciência aqui, né, pessoal? Que é qual? A matemática, né? Se eu não souber muita matemática e muita estatística, eu não vou conseguir trabalhar com machine learning, não vou conseguir trabalhar com IA, pessoal, tá? Eu posso até usar umas ferramentas de IA, mas não vou entender direito, não vou saber validar aqueles resultados, tá? E isso é muito importante, tá, pessoal? Tu imagina, no meu caso, em que o modelo lá, depois de treinado, tá? Eu tenho que convencer os diretores aqui da empresa que aquele modelo está estatisticamente validado, de quando ele disser assim, não empresta dinheiro para esse cara, e os vendedores, os gerentes da empresa aqui, o que eles querem é emprestar dinheiro, né, pessoal? Eles querem, quanto mais dinheiro eles emprestar, mais eles ganham. Só que ao mesmo tempo, eles não querem emprestar dinheiro para quem? Para quem não vai pagar. Então, quando a gente desenvolve um modelo novo aqui, pessoal, esse modelo tem que ser explicado e eu tenho que convencer, e eu tenho que estar convencido, né, de que aquele modelo ele está estatisticamente correto. Para cada 100 casos que eu mando emprestar dinheiro, ele só empresta para 2 ou 3 pessoas que não vão pagar, por exemplo, tá? E esse é o erro, é o risco que a empresa está disposta, porque ela sabe, ela não vai emprestar 100% dos casos vão pagar ela, tá? Alguns casos não vão pagar. Os bancos por aí no Brasil estão cheios de pessoas que não estão pagando, né? O cara foi até o limite do cartão de crédito, foi até o limite do cheque especial e faliu, não conseguiu pagar, tá? Isso acontece, tá? Só que a gente tem um limite de prejuízo esperado dentro do lucro esperado, tá? Eu tenho que fazer um modelo que fique dentro desse limite. Eu tenho que garantir pro cara, se a gente usar esse modelo aqui, de 100 pessoas que o meu modelo mandar emprestar, só 2 não vão pagar. Aí o cara avalia, tá, quanto é que você vai me trazer de prejuízo, Marcelo? Vai trazer tantos prejuízos por mês. O cara vai dizer, ok, isso me serve, tá? Toca a ficha. Aí eu boto o modelo no ar, pessoal, e fico rezando que a minha análise estatística tenha funcionado, tá? Então, assim, eu posso usar, sabendo apenas programar, eu consigo usar a IA, tá? Mas validar ela, pessoal, não tem como validar se eu não souber bastante matemática e estatística, tá? Então tá aqui, né, pessoal? Estatística é a base do machine learning. E não só para machine learning, né, pessoal? Ela é muito importante para decisões diárias da nossa vida, aí, né, pessoal? Tá? Decisões sobre negócios, tá? Compra um terreno agora, sim ou não? Será que é bom eu comprar um terreno que estão lançando um loteamento numa região, tá? E aí tu tem um dinheiro guardado. Será que vale a pena eu investir o meu dinheiro guardado nesse terreno? O que vai render mais para mim? Esse terreno em 5 anos ou eu deixar o meu dinheiro aplicado em 5 anos, tá? Então aí entra a matemática, né, pessoal? Entra estatística, cálculos básicos, mas também entra prospecção, aí prever o futuro, tá? Prospecção de mercado, tá? Quanto que os terrenos, em média, têm valorizado na região de Taquara nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos? Tem valorizado 5% ao ano, tá? Então em 5 anos, quer dizer que eu vou ganhar 25%, é um pouco estranho essa conta que é 5 sobre 5, não sei o quê. Mas vamos chutar lá para 25%, tá? E se eu deixar meu dinheiro aplicado? Vai render 3% ao ano, dá 5 anos, dá 15%. Então parece que vale mais a pena eu investir no terreno, tá? Por aí vai, tá, pessoal? De saúde, tá? Qual é a probabilidade de eu ter diabetes se eu consumir tanto por cento de açúcar por dia? Aí vai, tá? Então tá. E assim, pessoal, se algum dia vocês se interessarem pela área de machine learning, tá? Vocês vão ver que
muitos exemplos são muito simples de serem entendidos, tá? Felizmente, tá? Vocês vão conseguir. Eu não quero desencorajá-los, pessoal, enquanto, então eu nunca estudei estatística, eu estou no ensino médio, talvez nunca tenha estudado muito estatística, tá? Então não vou nem começar. Não, tu consegue começar, tá, pessoal? A necessidade de uma validação mais robusta é quando tu já está num nível lá profissional muito alto, tá? Então, assim, enquanto tu está estudando, aprendendo, pegando exemplos que estão em livros, em tutoriais, na web aí, tu consegue trabalhar e entender muito, muito assim, tá? Por exemplo, afinal, botei a foto do gatinho aqui, o sistema que eu programei detectou que isso aqui era um gato e não era um cachorro? Detectou, então tá ótimo. É o que me interessava, eu não sei com quanto por cento de certeza ele me disse que era um gato, eu sei que no final da história ele achou que era um gato e realmente era um gato, então tá valendo, vida que segue, tá? Essa análise estatística mais robusta é quando a gente está em determinados nichos de trabalho, determinadas necessidades de validações, tá? Tá, eu tinha umas anotações aqui, mas já falei tudo, tá? Falando em estatística, pessoal, só para vocês verem a importância da estatística, já estou falando, vou falar o último exemplo aqui antes de seguir adiante, tá? Vamos supor, pessoal, que espalha uma notícia aí, chega para vocês uma notícia de que um determinado remédio é milagroso. Esse remédio aqui é matador, aqui, ó, tá? Um médico vai lá dar uma entrevista dizendo assim, ó, para todos os meus pacientes que eu dei esse remédio, curou a diabetes, por exemplo, tá? Diabetes, curou diabetes 100% da galera. Mas é um fenômeno esse negócio, tá? É sensacional, tá? Só que infelizmente não é assim, pessoal, que a gente consegue validar, por exemplo, coisas como remédios, tá? Eu peguei o caso aqui que deu uma confusão em muitas pessoas aí nos últimos anos. Infelizmente aí a Covid agora a gente está livre do pior momento desse mal, a doença segue, mas agora já sem a letalidade tão grande, tá, pessoal? Vou fazer um exercício rápido aqui com vocês, vou ver se vocês acompanham, pessoal, porque isso é muito importante, tá? E pode ajudá-los pro resto da vida de vocês, tá? Então a Covid, por exemplo, pessoal, ela tem 1,9% de letalidade, ou seja, menos de 2% das pessoas que pegam Covid morrem. Menos de 2% das pessoas que pegam Covid morrem. Por que deu esse estrago todo, pessoal? Porque foram muitas mesmo. No Brasil, pessoal, a gente teve 37 milhões de casos. Então, um pouquinho menos de 2% de 37 milhões deu essas faixas aí dos 700 mil mortos aí que teve no Brasil, que é um horror, um absurdo, uma coisa muito triste, tá? Mas então, pessoal, vou seguir meu raciocínio aqui, eu vou mostrar onde é que eu quero chegar, tá? Se é menos de 2%, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Pega grupos de 100 pessoas. Pô, 100 pessoas é muita gente, né, pessoal? Não tem nem perto de 100 pessoas aí no auditório, tá? Mas pega grupos de 100 pessoas. 100 pessoas, infecta todas com Covid. Quantas iriam morrer? Em alguns grupos iriam morrer 2 pessoas, em alguns outros grupos de 100 pessoas iria morrer uma pessoa só. Então, a cada 8, 9 grupos aqui, ia morrer 2, de 100 ia morrer 2, e alguns grupinhos aqui, grupões de 100, ia morrer uma pessoa só. Então, assim, pessoal, beleza. Agora, imagina que eu sou médico, tá? Eu fico atendendo muitas pessoas com Covid. Atendo, tá? E eu fico mandando... Eu tenho meu remédio milagroso lá da Covid. Cara, água com açúcar. Aqui eu não sei o que acontece, mas eu dou água com açúcar para as pessoas. Cara, atendi pessoas aqui, ó, e todo mundo sobreviveu. Passava 7 dias, estava todo mundo bom em casa. É um fenômeno, tá? E aí, daqui a pouco, pela 3ª semana dele de atendimento, 4ª semana, o movimento estava grande, era muita gente doente, tá? Ele sabia que uma pessoa acabou morrendo, mas é um caso. Poxa, já atendi 90 e tantas pessoas aqui, ficou todo mundo bom, não tem erro, tá? E aí ele conversa com um colega médico dele que trabalha na cidade do lado ali, e no teu caso aí, cara, aqui por enquanto eu já atendi 98 pessoas, não teve ninguém, tá? Uma beleza, água com açúcar é um milagre, tá? Entenderam o problema, pessoal? Entenderam o problema? Tá? O problema, pessoal, por exemplo, é tudo estatística, tá, pessoal? E é tudo diretamente relacionado ao que a gente está estudando aqui, tá? Quando a gente está trabalhando com proporções numéricas, tá? Onde os casos, seja positivo ou negativo, são pequenos, tá? A forma que tu tem, tá? De confirmar... Como é que eu vou confirmar se a água com açúcar realmente é um remédio bom para Covid, pessoal? Eu só poderia confirmar se ela é boa... Até eu botei aqui, ó, tá? Usando a famosa técnica do placebo, que os médicos e pesquisadores que
né, pessoal que entende de estatística, que conhece esse assunto, eles são obrigados a fazerem para ver se o remédio realmente funciona ou não, tá, pessoal? Eu tenho que pegar vários, mas muitos grupos de 100 pessoas e eu dou placebo para alguns desses grupos e dou água com açúcar para outros grupos. E aí, pessoal, em muitos desses grupos onde eu dei água com açúcar, ao invés de morrer uma ou duas pessoas, morria meia pessoa. Meia pessoa significa que morreu uma nesse grupo e nenhuma nesse outro grupo aqui, tá? Ou nenhuma pessoa morria, tá? E nos grupos onde eu dei placebo, o que era placebo, pessoal? Era uma água com sal, ou uma água com açúcar falso lá, tá? Que as pessoas não sabiam. E assim, pessoal, a técnica do placebo, nem o médico o pesquisador sabe quem é que ganhou o placebo ou não, tá? Os remédios lá ganham um código, e aí fica meio que armazenado lá por uma pessoa lá, administradora da pesquisa, tá? Chega uma hora que o aplicador, o médico e o paciente, ninguém sabe quem é que tá tomando placebo e quem é que tá tomando remédio real, tá? Bom, depois quando termina a pesquisa, é que realmente essas coisas são, né? Tá, beleza, então vamos pegar todas as pessoas que tomaram placebo, todas as pessoas que não tomaram placebo, e vamos ver dos grupos de 100 pessoas, quantas foi a letalidade do grupo que tomou placebo e que não tomou placebo, tá? E aí é que tu vai ver, pessoal, se realmente o teu remédio funcionou ou não. Porque assim, pessoal, no olhômetro e no achômetro, tá? E em quantidades muito grandes, tá? A gente não consegue controlar. O humano não consegue controlar. Não tem como fazer, tá? Porque a gente vai ser enganado pela quantidade, tá? É impossível controlar, tá? Então, pessoal, matemática, pessoal. Vocês estão numa escola técnica, né? Matemática é um assunto dos mais importantes para vocês, tá? E eu digo assim, pessoal, matemática é uma base ferramental, pessoal, para qualquer área que tu for trabalhar, né? Então, a matemática ela é fundamental, e em cima da matemática viria a estatística, em cima da estatística vem o entendimento dessas coisas do mundo aí para ti, tá? Beleza, pessoal. Tá. E, finalmente, machine learning aqui, um pouquinho mais especificamente sobre machine learning, tá? Aonde previsões usando técnicas de machine learning são usadas atualmente, pessoal? Eu listei alguns exemplos aí, tá? Mas tem muitos outros, tá? Muitos outros, tá? Então, desde carros autônomos. Aqui, pessoal, nos Estados Unidos, é Tesla se batendo aqui nas esquinas, aqui, tá? Tem Tesla para tudo. O que eles menos fazem é se bater, né, pessoal? Porque são os carros muito espertinhos, né, tá? Eles detectam quando vão se aproximando de outros carros e coisa assim, tá? Eu já tive a oportunidade de andar algumas vezes em Teslas por aqui, tá? E no Brasil ainda tá raro de ver um Tesla, né? Mas vai chegar, tá, pessoal? Então, carros autônomos, carros elétricos vão chegar cada vez com mais frequência aí para nós, né? Tá? Economistas, que são... É uma atividade parecida com a que eu faço aqui. Meteorologistas, para fazer previsão do tempo. Então, machine learning tá por tudo, né, pessoal? Saúde, tá? Qual é o conceito de machine learning, pessoal? Machine learning é o uso de métodos estatísticos. Olha aí de novo, tá? Por isso que eu insisti aqui na questão do estatístico, tá? Machine learning é meio que o desenvolvimento em software de modelos estatísticos, tá? É tu programar modelos estatísticos, tá? Felizmente, muitos modelos estatísticos já estão prontos dentro de bibliotecas de machine learning, tá? Não precisa desenvolver elas do zero, tu só usa as bibliotecas, só usa os modelos estatísticos, tá? Só que, claro, tu tem que conhecer quais modelos existem e quais esses modelos, pessoal, é meio vou traduzir muito, vou resumir muito, mas como se fosse uma equação matemática, assim, tá? Então, eu alimento essa equação com o histórico de dados, com aquele dataset, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, tá? Aquele dataset às vezes é dados, às vezes é imagens, às vezes é voz, tá? Mas é isso aí, tá, pessoal? Machine learning, então, é meio que colocar para funcionar em software modelos estatísticos, tá? Usa a mineração de dados para prever dados futuros a partir de identificação de tendências históricas. Vamos um exemplinho rápido aqui, pessoal. Um sistema de recomendação de filmes. Vocês estão acostumados a entrar no Netflix, Globoplay, Amazon Video, não sei o que, né? Vamos supor que entrou um cliente agora nessa minha plataforma aí, tá? Nós somos aqui o pessoal responsável por aquela primeira tela que já começa a tentar conquistar alguns clientes, tá? Conquistar o cliente, né? Ajudar o cliente da Netflix, tá? A gente trabalha nesse setor. Vamos supor que esse cliente acabou de chegar. Ele se cadastrou agora, caiu no Netflix nesse momento, tá? Netflix olha aquela pessoa, pá, e agora?
eu não tenho a menor ideia do tipo de filme que essa pessoa gosta, tá? Mas essa pessoa fez o cadastro aqui comigo e eu sei algumas coisas do perfil dela, tá? Eu sei eu sei o gênero dela, eu sei a idade, eventualmente eu sei a escolaridade, eu sei onde ela mora. Isso tudo é importante, né, pessoal? Porque pode ter um filme ou uma série ou um seriado que tá fazendo muito sucesso num país, não tá fazendo no outro, tá? Então, se essa pessoa nesse perfil caiu nesse país e tem um determinado perfil de idade, de gênero, de não sei o que, eu já mostro na tela aquele seriado ali, tá? Cara, essa pessoa tem uma chance muito grande de querer assistir esse filme e esse seriado aqui, tá? A hora que essa pessoa começou a consumir alguma coisa na plataforma, aí vai embora, né, pessoal, tá? Porque eu começo a aprender, né? Essa pessoa gosta muito de filmes do tipo tal, com ator tal, ela assiste em tal horário, e vai embora, tá? Daí eu começo a aprender, aí eu começo a criar aquela tabelinha, o dataset, aquele lá, para aquela pessoa específica, tá? Aí o meu modelo vai que é um doce, tá? Vai embora, tá? Bom, só assim, pessoal, voltando agora para um pouco do mundo do desenvolvimento, tá? Desenvolvimento que eu digo assim, digamos que vocês estivessem programando esse software aí, esse modelo, a gente chama de modelo de machine learning, tá? Tem um desafio, pessoal, que é a validação do modelo, tá? A validação é aquilo que eu disse para vocês. Como é que eu comprovo lá para o meu chefe que o meu modelo está acertando 98% das vezes e errando só 2% das vezes? Que ele vai ter um prejuízo só de 2 clientes e não de 98 clientes. Eu tenho que validar o meu modelo. Eu treino o meu modelo e aí eu tenho que testar ele, tá, pessoal? Como é que eu testo, tá? Normalmente o que a gente faz, pessoal, a gente separa aquela tabela lá que eu estava mostrando, o dataset, tá? Eu separo 80% daquele meu dataset para treinar o modelo e 20% dele para testar. O que é isso aí, pessoal? Eu pego os 80% daquela tabela, dos meus milhões de registros, e entrego para o meu modelo para ele aprender. Fica aprendendo, tá? Depois eu pego meus 20% que sobrou, que ele nunca viu na vida, e eu eu executo esses 20% no meu modelo. Eu sei a resposta, porque aqueles 20% também é registro anterior, tá? Eu sei as pessoas que compraram e não compraram, ou que pagaram e não pagaram, ou que assistiram o filme A e não assistiram o filme B, tá? E aí eu entrego para o modelo esse e pergunto, tá, agora que tu aprendeu com 80% da minha base, esse cara aqui, ele vai comprar o meu produto ou não? Tu sabe, porque ele já era um cliente teu, mas tu tá perguntando pro teu modelo para ver se teu modelo realmente aprendeu. Aí o teu modelo passa lá e diz assim, tem 78% de que ele compra. E tu vai lá e olha, esse cara comprou. Aí tu passa o próximo. E esse aqui? Ah, esse aqui tem 47% de chance de comprar, que é menos 50%, né? Tá? Aí tu olha e ele realmente não comprou. E assim tu vai fazendo. Desses 20% aí, pessoal, tu vai ter um resultado lá, tá? Só que, pessoal, é mais complicadinho, porque para validar estatisticamente tu vai ter que fazer outras coisas aqui no meio, tá? Mas assim, a grosso modo é só isso como eu falei para vocês, tá? E daí entre os falsos positivos, falsos negativos, tem meio que uma interpolação aí no meio, tá? Tipo assim, pessoas que não compraram, que tu disse que comprou, pessoas que não comprou, tu disse que comprou. Tem um jogo aqui de numérico que tu faz para realmente ter uma informação mais precisa. Mas é basicamente isso aí, tá? Tô quase terminando, pessoal. Passei do meu tempo já, né? Muito, Cândido? Não, vai. Tranquilo. Faltam 2 slides, tá? Desculpa. Processo machine learning, pessoal. Primeira coisa que tu precisa, tá? Vou fazer o tal do machine learning que o Marcelo tá falando aí, tá? Primeira coisa, eu preciso dos meus dados, tá? Normalmente esses dados vão estar onde, pessoal? Se eu falar de dados tipo aquele que a gente estava vendo, aquela tabela, tá? Nós estamos falando de banco de dados, tá? Então eu tenho que ser uma pessoa, ou eu tenho que ter uma ajuda de uma pessoa que saiba fazer queries com comandos SQL muito bem, tá? Então, normalmente esses dados vão estar em banco de dados, por exemplo, histórico de vendas da minha empresa, tá? Eu quero saber todas as vendas, quem fez, que idade eles tinham, onde é que eles nasceram, onde é que eles moram, quando que eles compraram e um monte de queries SQL diversas para montar o meu dataset, tá? As colunas que realmente interessam. Ah, essa coluna aqui é CEP. CEP não me interessou, porque eu já peguei o bairro, já peguei a cidade já me serve, tá? Ah, não, o CEP está sendo interessante no meu modelo, então arruma tua consulta SQL para que apareça o CEP também. Então, tá, é a primeira etapa ali, tá, pessoal? Então, a gente tá dando, é ciência de dados, né, pessoal, tá? Machine Learning, ciência de dados, tem que ser alguém que saiba muito bem manipular grandes conjuntos de dados, tá? E normalmente
manipular com banco de dados, e para manipular com banco de dados a gente está falando de queries SQL, tá? Quem já fez banco de dados aí já conhece um pouquinho, ou alguma cadeia de programação. Quem não conhece, né, vai conhecer em algum momento aí, tá? Depois, pessoal, tem uma parte de depuração desses dados aí, tá? Vem lixo, vem coisa que não deveria vir, aí você tem que arrumar, tipo assim, ao invés de taquara, vem taquar, vem taquara com T minúsculo, T maiúsculo, com espaço no final, você tem que dar um jeito de limpar isso aí, padronizar esses dados. Então, tu passa um momento ali limpando esses dados aí, tá? Finalmente, tu treina o teu modelo. Treinar o modelo, pessoal, é decidir qual modelo usar e entregar essa massa de dados para ele. Tá, aprende aí. Você vai lá e aprende, tá? Depois tem essa parte de teste que eu falei para vocês, que é ver se o nosso modelo funcionou ou não. E o improve ali é ao longo do tempo, né, pessoal? Cada vez que tu vai ganhando novos clientes, tu pode ir retreinando o teu modelo, e o teu modelo vai ficando cada vez mais inteligente, né? Cada vez mais inteligente, tá? Quanto mais imagens de gatinhos o teu modelo vê, mais treinado para identificar gatinhos ele vai estar. Quanto mais imagens de cachorros, mais cachorro ele vai identificar, tá? E assim por diante, né, pessoal? Quanto mais inteligente ele fica, tá? Aqui, pessoal, estão os principais modelos de machine learning, tá? Modelos de classificação. O modelo de classificação é o gatinho e o cachorrinho e a foto do Marcelo, e o que é carro, o que é pessoa atravessando a rua, o que é um carro se aproximando do meu Tesla. O meu sistema tem que ser inteligente para identificar essas coisas todas, tá? De acordo com a utilidade do meu sistema, né? Sistemas os regressores, né? Uma regressão linear, né, pessoal? O pessoal aí, os professores que já fizeram estatística lá com o professor Reginaldo Caetano na Facate, provavelmente estudaram lá uma regressão linear. É um sistema simples, né, pessoal? Onde também baseado em conhecimento, eu sei que quando determinadas coisas acontecem, eu consigo prever um determinado número lá, tá? Por exemplo, quantas passagens de avião... Fala um mesmo, tá passando um carro barulhento aí. Quantas passagens de avião eu vou vender no próximo mês? Então, eu sei que quando tais coisas vão acontecendo, eu tenho um número lá, tá? Vai sair um número. Cara, é isso aí, tá? Tem feriado, não tem feriado? É calor ou não é, ou é frio? Ah, não sei o que, não sei o que. Tu vende 3 mil passagens, 5 mil passagens, coisa do tipo assim, tá? Ou qual... tem aqui regressão para previsão do tempo, tá? Então, eu alimento o meu modelo com, por exemplo, temperatura do ar, temperatura mínima e máxima do ar, radiação solar, evaporação e não sei o que, e meu modelo sabe dizer, vai chover tantos milímetros amanhã nessa região, porque esse mesmo modelo aí lá numa outra região do país, ele tem que ser treinado com as características daquela região. Naquela região, essas mesmas características aqui vão fazer chover muito mais ou muito menos, tá? Então, coisa assim, tá? Mas ele vai e te diz assim, um volume, tá? É esperado que chova 37 milímetros quando essas condições aqui acontecerem, tá? Porque o modelo aprendeu ao longo da história que quando essas variáveis de temperatura, pressão, radiação, etc. acontecem, chove tantos milímetros, tá? E as famosas redes neurais artificiais, né, pessoal? As redes neurais, tá? Que são usadas principalmente para reconhecimento de imagens e de voz, tá? Entre outras coisas, tá? Pode ser até para classificação de bons clientes ou maus clientes, a gente também pode usar redes neurais, tá? Mas ele é muito usada para imagens e voz. Ok, gostei desse assunto. Como é que eu faço para iniciar? Essas aqui são as necessidades, ó, pessoal. É o que eu uso aqui, por exemplo, no meu dia a dia, tá? Eu sou obrigado a montar muitas consultas SQL para trazer os meus dados para minha mão, digamos assim, para dentro do meu código ali, tá? Aí eu uso Python. O Python é a linguagem hoje com maior quantidade de bibliotecas para machine learning disparado, assim, tá? Uma linguagem fantástica. O R também é muito boa, mas o Python tem mais vocação para desenvolvimento final, assim, com Python você já consegue entregar o modelo para produção, assim, tá? Com R também, mas já não é não tem tanto recurso, assim, tá? Tanto material disponível, tanta biblioteca disponível para colocar mesmo nesses sistemas de cloud aí, né? Se tu armazena o teu sistema numa nuvem dessas da Google, da Amazon, da Microsoft, tá? Eu citei ali alguns nomes de algumas bibliotecas famosas, tá? O Scikit-learn, o TensorFlow, NumPy, tá?
tem que saber matemática e estatística, dependendo do nível lá, depois, né, que tu já chegar lá, né, do teu trabalho, do nível profissional que tu chegar, tá? No primeiro momento não precisa, né, pessoal? Vai fazer teu sisteminha lá e vai funcionar um pouco e vai estar bom para ti, tá? A matemática e estatística necessária tu vai aprendendo com o tempo. E no meu caso aqui, pessoal, tem um momento que o meu software vai para produção mesmo, tá? As interfaces lá, né, o que o usuário usa lá, é tudo em .NET, C Sharp, blá, blá, blá. O meu modelinho lá é uma API, lá é uma API feita em Python, que fica rodando numa outra instância lá, tá? E esse software aqui com esse front-end fica chamando o meu modelinho lá, e aí pega os dados do cliente, tarará, tarará, tá? Chama meu modelo lê os dados daquele cliente, processa e devolve, tá? E o meu modelinho aqui é feito em Python, foi treinado com aquela base de dados que eu tive que fazer a consulta SQL para treinar o meu modelo e validar e todas essas coisas ainda. Certo, pessoal? Falei muito, né? Eu não gosto de falar muito, pessoal. Quem teve aula comigo sabe que eu sempre tentava fazer falas e pausas, né? Aqui, esse problema do remoto, a gente perde um pouco essa possibilidade de ficar fazendo pausas e conversando com vocês, né, pessoal? Tô virando minha cabeça aqui para ver se eu vejo vocês. Né? Foi ótimo. Dei um tchauzinho para mim, pessoal. Dei um tchauzinho para vocês. Olha aí, ó. Pô, que legal essa interação de vocês, pessoal. Obrigado. Estão aí, Marcelo, muito bom. Vamos ver agora o que essa galera tem para perguntar, né? Tomara que tenha bastante coisa. Tá bom. Pessoal, Marcelo. Tô ouvindo. Não vão brigar, né, para fazer pergunta, por favor. Tem para todo mundo. Olha aí, ó. Marcelo tá lá longe, cara. Ansioso para saber as dúvidas de vocês. Se não tem questões, não tem problema, pessoal. Tem o meu e-mail aí, tá? Se alguém tá com vergonha de perguntar aí em público, quiser me mandar alguma coisa em particular, tá? Meu e-mail é super fácil, né? O meu nome, ponto, meu sobrenome e o Gmail, tá? Pode me mandar aí por e-mail, vou ter o maior prazer para conversar, para trocar ideia com vocês, tá? Se tiverem dúvida também sobre qualquer outra coisa, quero saber como é que é morar nos Estados Unidos, como é que é trabalhar nos Estados Unidos, como é que eu vim parar aqui, só isso aí dá uma palestra à parte aí também, tá? Isso é uma história muito longa também. Já é uma grande história, né? Já seria uma grande história, tá? Então tá. Então tá, pessoal, eu agradeço muito aí a atenção de vocês, espero que tenha sido minimamente útil, tá? E não muito complexo, que é um pouquinho complexo. IA e machine learning, essas coisas não tem como não ser um pouquinho... Mas assim, pessoal, só não quero tirar a esperança de vocês o seguinte, pessoal, eu falei muito em matemática e estatística, né? Tu consegue trabalhar sem saber 1 mais 1, tá? A necessidade de matemática e estatística é no momento que tu tá num nível profissional mais alto e tu, como pessoa, tem que validar e saber validar aquilo ali, tá? Mas para fazer funcionar, fazer um softwarezinho que pegue uma imagem e diga se aquela imagem é um cachorrinho ou um gatinho, pessoal, sério, não sei se isso demora 1 hora aí para fazer, tá? Acho que não. Tem muita biblioteca, né, Marcelo? Para isso. Nossa, muito exemplo. Hoje em dia tá uma barbada fazer isso. Para todas as áreas, para áudio, para imagem, para texto, né? Para programação, né? Tudo tem bibliotecas de inteligência artificial para ajudar a gente nos auxiliar. Para usar e ajudar, sem dúvida. Uhum. Mas então é isso. Então tá, pessoal. Cândido, parabéns aí mais uma vez pela organização do evento, né? Eu sei o quanto isso aí é difícil e trabalhoso para fazer e o quanto isso pode ser bom para os alunos aí, né? Para todo mundo, para a comunidade, né? Porque é uma forma da gente conhecer novas pessoas, escutar assuntos que às vezes na sala de aula a gente acaba não tendo a oportunidade de escutar, porque na sala de aula a gente tem um conteúdo a ser cumprido ali, uma matéria mais, digamos assim, mais objetiva, né? Então, parabéns mais uma vez pela organização do evento aí, Cândido. E pelos demais colegas professores, obviamente, eu estou falando, estou citando o teu nome e o nome dos demais. Tem toda uma equipe aí para dar. Eu sei. E é muito interessante trazer, né, uma ideia de fora, né, que não está dentro do nosso contexto, né. A gente, essa semana, hoje de tarde, já trouxe de algumas empresas aí, né, para dar uma ideia do que o pessoal encontra aí na rua, né, para ir abrindo a mente do pessoal dentro do curso, né, saber o que vão encontrar também quando terminar o curso e ir para o mercado de trabalho, né. Sim. Não, é sério.
sem dúvida. Meu Deus, tem uma importância enorme, né? Tá bom, pessoal? Certo, Valeu, então. Muito obrigado mais Marcelo, uma vez e parabéns aí, tá? Muito obrigado. É muito grande essa tua contribuição pra gente aí. Ficamos eternamente agradecidos. E eu agradeço a honra do convite aí, né? Estou sempre por aí quando precisar. Se estiver por aí, dá um alô. Pelo menos um chopp a gente toma. Isso, farei questão. Isso aí tu sabe que eu tô sempre dentro. Falou. Grande abraço. Valeu, abraço. Falou. Abraço. Até.